Bom dia, meninos, tudo bem? Nós vamos iniciar, então, a correção das nossas atividades, tá bom? Atividade do dia 17 e também a atividade do dia 24. Nesse assunto que nós estamos, né, falando sobre os seres vivos. Vamos lá? Vou compartilhar com vocês. Peço que vocês peguem um caderno, tá? E vamos fazer juntos, fazer essa correção. Então, no dia 17, nós falamos sobre metabolismo, reprodução, e aí vem as atividades. Atividade número 1, questão número 1. O que é metabolismo? Então, metabolismo é o nome dado ao conjunto de todas as reações que ocorrem no organismo, todas as reações que ocorrem dentro do nosso corpo. A transformação de alimentos em nutrientes, a formação da nossa urina, das nossas fezes. Então, todas essas transformações são chamadas de metabolismo, ok? Questão número 2. Diferencie catabolismo e anabolismo. Então, catabolismo promove a degradação das moléculas complexas em produtos mais simples. E o anabolismo é quando a gente vai ter a formação de uma molécula mais complexa a partir de moléculas mais simples. Que então vai ser a degradação e o outro vai ser a formação de uma molécula. Viu? Questão número 3. Qual a importância da reprodução? Então, a reprodução ela é bem importante para manter as espécies. Então, é através da reprodução que nós teremos a formação de novos indivíduos, de novos seres vivos, ok? 4. Diferencia a reprodução assexuada e sexuada. Então, na reprodução assexuada, não ocorre a troca de gametas. Então, o organismo sozinho ele consegue se reproduzir, onde nós teremos, então, a formação dos clones, ok? Já na reprodução sexuada, ocorre a troca de gametas. E esses indivíduos que surgirem, né, serão diferentes, que é a variabilidade genética, ok? 5. Faça uma pesquisa sobre os tipos de reprodução assexuada e responda. Como se chama o processo de reprodução da estrela do mar? A estrela do mar, ela se reproduz através da regeneração. O que isso significa? Que se ela perder alguma parte, aquele indivíduo vai regenerar a parte que foi perdida e aquela parte que soltou do indivíduo vai formar um novo ser vivo, ok? Que é um tipo de reprodução assexual. Tá? 6. Faça uma pesquisa sobre germinação e responda. Então, vamos lá. Explique como ocorre, então, a germinação. A germinação é o processo inicial do crescimento e diferenciamento embrionário dos organismos vegetais. É o que aconteceu com o nosso feijão, ok? A partir de uma semente ou esporo em condições propícias, em condições adequadas, tá? Do desenvolvimento. Ou seja, o que aquela planta vai precisar? Disponibilidade de água, oxigênio, temperatura. E também, no nosso caso, a gente precisa da luz, né? Para ela realizar a fotossíntese. Em alguns casos, até mesmo a necessidade natural de indução pirogênica, através do fogo. Então, tem algumas sementes que, para quebrar essa dormência da semente, é necessário fazer algum tipo de processo, entre eles também queimar, tá? Fogo. Suficiente para desencadear a quebra da latência da dormência. Ou seja, lembra que o nosso feijão, ele era um feijão da gente se alimentar. No processo que a gente fez, nós colocamos água nesse feijão. Então, a gente quebrou a dormência daquele grão. E foi aí que começou o processo de germinação, ok? Aí nós fizemos a experiência, né, que nós já tivemos um encontro e teremos outros encontros, que não serão hoje, mas nós teremos para falar um pouquinho sobre o nosso experimento. E aí a atividade do dia 24, que nós falamos sobre a diferenciação das células, formação dos órgãos, ok? Então vamos lá. Todo mundo acompanhando comigo, hein? Correção bem legal. Olha só, questão número 1. O que compõe os diferentes órgãos do corpo? Então, nossos órgãos são formados por tecidos, ok? São os tecidos que vão formar os órgãos, ok? 2. Observe as imagens a seguir, o que os símbolos matemáticos sugerem que elas representam.
Então, a somatória dos órgãos e dos sistemas e também das células vão compor o nosso organismo, vão compor o nosso corpo, ok? Então, aqui nós temos, ó, somatória, aqui é o sistema esquelético, sistema muscular, sistema nervoso, pulmão, sistema digestório. Então, vai ser a somatória de todos os sistemas dos órgãos e das células. Nós teremos, então, o nosso organismo, ok? 3. A imagem a seguir exemplifica os níveis de organização do organismo de um pato. Analise e explique o que os números representam na imagem. Então, número 1, o que nós temos aqui? São as células, não é? Dá para ver o núcleo, ó. Então, número 1, as células. Número 2, um órgão, tá? Os órgãos do corpo. Número 3, o sistema, que são os ossos, sistema ósseo. E o 4, o organismo, ok? Então, aqui nós temos o todo, beleza? 4. Na imagem a seguir, identifique a célula, o tecido, o órgão e o sistema. Então, aqui nós temos o sistema, que é o sistema esquelético, ok? Aqui no 2, nós temos uma célula. No 3, nós temos o tecido, tá vendo que são várias células juntas? Nós temos o tecido. E o 4, nós temos um órgão, que é o osso, ok? Bem tranquilinha essa atividade, né? 5. Cite o nome dos principais sistemas do corpo humano, que são esses sistemas que estavam no texto de estudo, tá? Que nós falamos também lá na apresentação, no vídeo que eu fiz na última aula. Sistema cardiovascular, sistema nervoso, digestório, respiratório, reprodutor, endócrino, que são os sistemas das nossas células, esquelético, que são os nossos ossos, excretor, tá? Muscular e nervoso. Nós vamos estudar a partir dessa aula de hoje, depois da correção, nós vamos começar o estudo do sistema nervoso, ok? 6. Cite o nome de órgãos que não está no texto de estudo. Então, vocês teriam que citar órgãos que não estavam nesse texto. Então, eu coloquei o pâncreas, o esôfago e a traqueia, tá? Então, essa resposta é mais pessoal, beleza? 7. Qual a composição do corpo humano? Então, o corpo humano ele é formado por vários órgãos e sistemas, ok? 8. Faça uma breve pesquisa sobre células-tronco e responda. A. Onde elas são fabricadas? As células-tronco, lembra tronco, elas são aquelas células que vão manter o nosso corpo. Essas células, elas são produzidas, então, lá na medula óssea, quando nós somos adultos, e quando nós estamos intrauterinos, né, dentro do útero, através do cordão umbilical, ok? B. Por que são chamadas de células-tronco? Porque elas podem se transformar em qualquer outra célula do corpo, tá? Então, a célula-tronco, a partir do momento que ela sai da nossa medula óssea, ela pode se transformar em qualquer célula. Célula nervosa, célula do sistema digestório, célula do sistema urinário, tá bom? Então, ela tem esse poder de se transformar em qualquer outra célula. Por isso que ela é chamada de célula-tronco, ok? C. Qual a importância delas para o nosso corpo? Elas podem auxiliar no combate a várias doenças. Já viu quando uma pessoa tem leucemia, que é um tipo de câncer no sangue, e ela precisa de uma transfusão de medula, um transplante de medula óssea? Então, ela vai procurar alguém que é compatível a ela para fazer o transplante dessa medula óssea, e essa célula-tronco que vai entrar na pessoa que está doente, ela pode se transformar em célula sanguínea, tá? Então, as células-tronco, elas são utilizadas para o tratamento de algumas doenças, tá bom? Por isso que existe o transplante de célula-tronco. Então, é isso, né? Atividade bem tranquila. Quem tiver qualquer dúvida em relação a qualquer questão, pode me procurar, tá bom? Qualquer coisa, pode me procurar, que a gente vai tirando as dúvidas. Então, é isso. Beijo, faz a correção bem direitinho no caderno. Daqui a pouco a gente vai ter a atividade de hoje, tá bom?